Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à live da BPMP RJ. Vamos aguardar só um pouquinho, o palestrante vai entrar aqui, tá? Olá, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Só um minutinho, tá, pessoal? Só um minutinho. A gente está aqui, ó. Boa noite, Luiz. Boa noite, Marcos. Boa noite, Rosana. Espera aí que o nosso palestrante está entrando, tá? Olá, pessoal. Olá, Jéssica. Oi, Ricardo. Nosso palestrante já entrou agora, tá? Só um minutinho, tá, pessoal? Olá, Ricardo. Cadê você? Ricardo? Oi, Ricardo. Boa noite. Ricardo tá entrando. Cadê o Ricardo? Oi, Ricardo. Gente, espera aí só um minutinho. Acho que alguma coisa aqui aconteceu. Ricardo Araújo, você já tá aqui com a gente, né? Deixa eu ver como é que eu consigo te chamar, tá? Alô, Ricardo. Gente, só um minutinho, por favor, tá? Deixa eu chamar aqui, Ricardo. Só um minuto, por favor. Alô, Ricardo? Só um minutinho, gente, que ele já tá aqui com a gente. Não sei o que tá acontecendo, se a rede dele caiu. Pessoal, essa noite a BPMP-RJ vai falar de processos versus marketing digital. Oi, Ricardo. Alô, pessoal. Peraí, só um minutinho, tá, gente? Eu não sei se vocês estão me ouvindo. O Ricardo colocou que tá sem som. Boa noite. Eu vou fazer o seguinte. Só um minuto, gente. Eu tô... o Ricardo não tá conseguindo participar, tá? Ele falou o seguinte, que ele vai sair e vai entrar novamente, tá? E há problema na rede dele, tá? Só peço um pouquinho de paciência, só um minutinho, tá, gente? Ele já tá aqui com a gente, o Ricardo Araújo, que é o consultor de marketing digital. E ele falou que ele tá com problema na rede dele, que ele tá saindo e vai entrar de novo. Peraí, só um minutinho, tá? Eu peço desculpas, porque é ao vivo, pode acontecer isso, né? Obrigada, alguém colocou aqui que está me ouvindo, né? Opa, pronto. Ricardo está aqui com a gente. Só um minuto, tá? Ele está entrando. Cheguei. Ricardo, que bom que você está aqui com a Ei, gente. Vani, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Ao vivo é isso, né? Acontece um montão de coisa. Eu consegui entrar, mas eu não estava ouvindo você. Eu vi que todo mundo estava te ouvindo. Eu falei assim, o problema é aqui, né? Não, legal. Mas cheguei. Que bom, que bom. Então, preparado? Sim, eu só queria, não sei se você quer que você fez de introdução aí, né? Não sei se você estava falando alguma coisa que dependia de eu ter ouvido e eu estava tentando conectar aqui. Não, vamos começar agora. Então, assim, bem-vindos, pessoal que já está aqui com a gente, tá? A BPMP Rio de Janeiro hoje está com o Ricardo Araújo aqui conosco para falar sobre processos versus marketing digital, tá? Como gerar valor para o seu cliente, tá?
Então, assim, o Ricardo Araújo, ele não é meu parente, nós não somos parentes nem próximos, nem distantes, apesar do nome ser parecido, né? E ele é um consultor, já trabalha com marketing há um tempinho, tem 11 certificações internacionais no assunto, tá? E eu vou passar a palavra para ele agora, para ele falar um pouquinho aí da trajetória dele, tá? Boa noite, pessoal. Boa noite, Vani. Primeiramente, obrigado, tá, pelo convite. É um prazer aqui poder compartilhar com vocês, entender um pouco a relação que tem da área de processos, né, com o marketing digital. E a gente conversou um pouquinho, eu vi que nós vimos, né, que tem muito a ver. Então, meu nome é Ricardo Araújo, eu sou economista por formação. Eu iniciei minha formação profissional, né, na área administrativa. Trabalhei um bom tempo na área de economia, também na área de assessoria. Foi aí até que eu comecei a entender um pouquinho, conhecer bem por alto, né, a parte de processos. Né? Eu trabalhei muito na parte de planejamento, de assessoria econômica. E em 2007 foi quando eu fui mordido pelo bichinho do marketing digital. Foi quando eu montei uma loja virtual. Então, eu montei uma loja virtual porque sempre tive vontade de empreender, né? Eu sempre fui muito ligado na área administrativa e área de negócio, né? Tanto que eu fiz técnica de administração, me formei em economia, eu fiz um MBA em comércio exterior e negócios internacionais, fiz quando eu estava no governo, por ser área de economia, eu fui fazer uma especialização e acabei fazendo políticas públicas com foco em competitividade empresarial, então acabei absorvendo muita coisa e o processo sempre estava ali, sempre esbarrava, né? Mas eu nunca fui dedicado a fundo nessa parte do processo, embora eu sempre gostei bastante. E, como eu falei, em 2007 eu montei minha loja virtual e nessa época a gente costuma brincar que a internet era mato, né? Não tinha nada, né? Então, se você quisesse trabalhar na internet naquela época, você tinha que fazer por conta própria. Não tinha livro, não tinha curso, então você tinha que desbravar. E foi o que eu fiz, então, para mim foi bem positivo, porque eu acabei tendo uma trajetória muito grande. Embora as 11 certificações que eu fiz e vários treinamentos, a vivência, a experiência prática ajudou bastante. Então, eu já atuei hoje em projetos de todo tipo que você pode imaginar. Hoje, eu presto consultoria também em algumas situações, mas eu tenho alguns negócios próprios, né? Algumas parcerias, alguns projetos próprios, e a minha dedicação é quase que 100% a eles, né? Nossa. Então, acho que não sei o que mais que eu posso. É difícil a gente falar da gente, né? Mas é isso, eu estou aqui para poder compartilhar, trocar ideia, aprender com vocês também. E é um prazer muito grande estar aqui. Ah, que ótimo. Olha que trajetória, hein? Tô aqui impressionada, porque às vezes a gente nem se dá conta, né, do quanto a gente já vivenciou o assunto. Então, vamos lá, vamos continuar. Vamos falar. Aí, explica pra gente, Ricardo, existem muitas ideias das próprias pessoas que acham que marketing é vender, marketing é fazer propaganda, né? Então, assim, as pessoas, eu acho que é um conceito muito difícil de estar certinho na cabeça das pessoas, né? E eu até acredito que muita gente não saiba exatamente o que é. Então, assim, qual é a definição do marketing? E também do marketing digital? Qual é essa definição? Conta pra gente. Então, eu entendo assim, né? É o que você falou. Se você for buscar definições sobre marketing hoje, marketing digital, primeiramente, né? Marketing digital nada mais é do que o bom e velho marketing, né? Que as pessoas já conhecem um pouco mais, não tanto, mas conhecem. Porém, com as ferramentas que a gente tem hoje. E não só de internet também, né? Ferramentas digitais. Mas hoje a gente sabe que a internet está dominando, né, todas as áreas aí. Então, o marketing seria isso. O marketing digital seria aplicar o marketing com as ferramentas digitais. E sobre o marketing, existem várias definições e é realmente o que você falou. A maioria das definições são muito voltadas em quê? Em vender. Né? O foco vender e, enfim, fortalecer sua marca. E quando a gente, como o objetivo aqui é também a gente traçar um paralelo de marketing digital com processos, né? E eu vejo, né, que vocês trabalham com muito foco no cliente. Uma definição que eu gosto muito, que tem muito a ver com esse tema de hoje, que é o quê? Que eu entendo o marketing como uma
área responsável por levar o seu produto, o melhor produto, o produto, serviço ou uma mensagem para o público certo, para o cliente certo. Então, você pode estar vendendo, não tem problema nenhum em estar vendendo, desde que você esteja vendendo a melhor solução que o cliente está precisando. Então, ou seja, a gente não deixa de cumprir a função do marketing de levar o produto, levar a marca, mas a gente está focando ainda no cliente. E eu entendo e, assim, concordo plenamente que o foco tem que ser no cliente e que o resto todo acompanha, evolui, né? Legal. Tá falhando para mim um pouquinho, Vani, sua câmera. Ah, voltou. Voltou? Ah, nossa. Voltou. Não, que bom. Hoje não sei se travou. Não, pode. Travou a minha fala? Não, tua fala não travou, não. Tava Não? boa. Então, tá. Tava boa. Tá ótimo. Então, aí seguindo, né? Seguindo aí, já com essa definição, que a gente vê que, né? Todo mundo está com foco no cliente, né? As organizações não sobrevivem sem o cliente, né? O que seria das organizações sem o cliente, né? E aí, nós em BPM, tá? Quer dizer, melhor, começando agora com as disciplinas. As disciplinas, elas se comunicam, né? A gente sabe disso, embora a gente fale de marketing, fale de BPM, mas a gente sabe que elas se comunicam, elas se falam, né? E em BPM e marketing digital não poderia ser diferente, né? E aí, na jornada do cliente em BPM, tá? Nós mapeamos as interações do cliente com a empresa no momento em que ele faz a compra de um produto ou de um serviço. E essa jornada, ela tem como objetivo entregar valor para esse cliente, né? Uma experiência única para ele, né? E essa experiência única, ela vai se desenrolando em algumas etapas, quando a gente traça essa jornada, né? Que é entender o cliente, descrever os trabalhos que são necessários para você ter essa boa jornada, né? Desenvolver soluções e, por fim, ali tem até outras etapas, que eu não vou falar todas as etapas aqui, tá? Mas essa jornada, ela vai entregar valor a esse cliente, né? Ela vai encantar esse cliente. E, assim, qual a relação dessas etapas da jornada do cliente em BPM que você vê com o marketing digital? Existe alguma relação, você acha? Eu vejo, sim. Eu vejo que existe muita relação. E eu vejo, inclusive, que tem algumas etapas no marketing digital pouco exploradas em termos de processo, né? A gente já vai entender isso aqui. Mas, por exemplo, você citou aí a questão de entender cliente, né? No marketing digital, essa é a etapa, sim. Eu costumo, todo projeto novo que eu pego, eu preciso convencer o responsável pelo projeto, ou se for um projeto meu, eu dou muito foco a isso, que é o quê? Convencer da importância de gastar um pouco mais de tempo, investir um pouco mais de tempo nessa etapa de entender o cliente. Por quê? Só que no marketing digital, voltando a fazer aquele paralelo entre foco no cliente e foco na empresa, dizendo assim, foco nas vendas, no marketing digital é muito comum a gente falar em persona, em avatar, que é a gente traçar um perfil a fundo do cliente, mas qual é o objetivo? Vender. Né? Só que não é só esse o objetivo. Se a gente pegar tudo que você levantou de informações sobre seu avatar, ou sua persona, que é o mesmo sinônimo, né? Você acaba prestando um melhor serviço, você consegue entender qual realmente a dor, quais são os sonhos, os anseios do seu avatar, e aí você pode usar isso tanto para vender, como para poder atender melhor, e vai gerar, inclusive, novas vendas. Né? Que no marketing digital a gente tem, quando eu falo que é pouco explorado algumas áreas, algumas técnicas de processo, porque a gente trabalha muito assim, de forma que você faça a primeira venda, e existem processos para fazer uma pessoa que... vou voltar um pouquinho aqui e falar da jornada. Né? Você falou da jornada no BPM. No marketing digital, a gente tem uma jornada que a gente tem que fazer o quê? Imagine você navegando na internet e você não conhece um determinado produto ou serviço ou um profissional. Então, na nossa jornada, a gente precisa atrair sua atenção, fazer com que você conheça esse profissional, esse serviço, esse produto, engaje com aquilo, né, e continue avançando na jornada até se tornar um cliente. Depois de tornar um cliente, você pode voltar a comprar outras soluções até se tornar um promotor da marca.
Cara, né? Então, essa jornada... Pode falar. caramba, então assim, tem muito paralelo com o processos, com o BPM, né? Tem, Porque a tem. ideia é de encantar o cliente, né? Ele vai exatamente ser um promotor da tua marca, né? Que é o que vai Uhum, ter no uhum. marketing, com o marketing digital também, com o mesmo objetivo dessa jornada lá no marketing digital, né? Exatamente. E olha que nós estamos, eu dei esse exemplo aqui, nós estamos só na primeira etapa e É função que você conhecer o disse cliente. foi entender o cliente. É. Então, ou seja, eu estava explicando que é importantíssimo a gente focar em entender bem o cliente, porque isso norteia todo o resto. Uhum. Isso norteia todo o resto. E outra, e quando a gente fala do conceito de avatar e de persona, a gente fala muito de não só focar em entender as características demográficas, né? Idade, sexo, região onde mora, mas sim as dores do avatar, os anseios, onde ele está, onde que ele quer chegar, quais as dificuldades que ele encontra para poder chegar lá, o que falta, como que o seu produto, ou o seu serviço, a sua solução vai ajudar nesse sentido, né? Então, é uma etapa muito importante e a gente trabalha muito no marketing digital, essa etapa também. É foco total no cliente, né? E numa entrega de valor, vamos dizer assim, além daquilo que ele está comprando, né? Você encanta o cliente, né? E é o que Uhum, a gente também, em BPM, a gente é, pratica, né? Essa prática, né, de encantar o cliente é o que a gente busca também, né? Então, assim, essa relação das jornadas, né, e das etapas como acontecem é muito interessante. E assim, uhum. e na etapa seguinte, qual seria essa jornada no marketing digital? Uma vez que você entendeu o teu cliente, né? Mapeou ele, você conhece ele, Uhum. e aí você na sequência, qual seria a etapa? Eu não sei qual essa etapa que eu vou relatar aqui, né, em qual que ela se encaixa especificamente, né, na área de Ah, vocês, é. ou talvez se encaixe com mais de uma, mas a gente, definindo o avatar, entendendo bem o público, a gente trabalha também para poder entender qual é a melhor solução para atender aquela dor ou aquelas dores. E aí a gente passa para poder definir o que, é que a gente vai produzir e vender, Entendi, né? E aí entendi. tem todo um trabalho também, eu acredito que tem alguma área em processo que vocês trabalhem isso, né? Tem alguma? Sim, sim, sim. Você tem que entender a dor do cliente, no caso, sim. É a voz, é ouvir o cliente, porque muitas vezes você pensa que você acertou, né? Que você está fazendo a melhor entrega, e é nesse momento que você, ouvindo o cliente, você vai poder ajustar o teu processo, tá? Você vai poder fazer uma melhoria, uma mudança, tá? Ou você vai poder fazer uma transformação ali naquele processo, porque de repente você está com foco naquele cliente e você acha que ele está feliz. E quando você conhece o cliente, entende a dor dele, você vê que ele não está feliz. E aí você tem que buscar com aqueles dados, né? Todos das interações que ele fez com a empresa, através daquela base de dados, de todas aquelas informações, você vai realmente reestruturando as etapas do teu processo, ou até ele todo, né? Se for o caso, que você pode estar totalmente errado, né? Na tua visão de qual é a dor do cliente. E aí é um momento de você reformular tudo. Tá? Pelo que a gente bateu um papo antes, né? Você me passou que as etapas, né, são entender o cliente, não é isso? Entender o trabalho, entender trabalhos, Trabalhos, né? Você descreve descrever objetivos. objetivos, né? Você vai descrever quais os objetivos dessa jornada, como que você vai encantar esse cliente, qual o objetivo que você quer atingir, e até o momento em que você desenvolve as soluções para atendê-lo, né? Muitas vezes você cria Uhum. soluções específicas para atender aquele cliente, né? De uma forma que você é, atenda exatamente a dor dele, né? E atenda exatamente ao desejo dele, né? Muitas vezes ele tem uma dor e muitas vezes ele tem um desejo, né? São momentos. É uma coisa que a gente trabalha muito também, eu acho que tem a ver com essa questão de descrever os objetivos,
é que muitas empresas elas ficam muito focadas, né, em desenvolver uma solução para poder vender e acaba desconectando um pouco e entender o que é o sucesso para o cliente. Sim. Né? E aí, uma outra coisa que eu vi uma relação muito grande com o marketing digital é a gente traça uma matriz do antes e depois, que é onde a gente tem até uma ilustração, onde tem aqui o cliente triste, preocupado, com dúvida, e esse é o antes. E o depois é onde ele quer chegar, com a solução dele. E nesse percurso, tem todo um trabalho que envolve vários processos, né, envolvem as soluções, né, que a gente vai definir, uma série de coisas. Então, eu vejo assim, a todo momento tem essa relação, né? Em todas as Travou? etapas, né? Não travou, não travou. E para vocês, assim, essas ferramentas utilizadas, que a gente chama do marketing digital, elas são inúmeras, né? Você tem inúmeras ferramentas e você tem esse apoio dessas ferramentas digitais naquela construção da tua jornada. E são muitas ferramentas, como é que é isso? Sim. A gente não tem, deveria ter, né? Por isso que eu acho que até é um mercado interessante, talvez até para vocês que trabalham com processo atuarem, que é o quê? É conectar mais as ferramentas. Vocês têm muitas ferramentas, não digo só em termos de tecnologia, mas de planilhas, né, de fluxos, programas e tudo isso que vai fazer todo esse processo funcionar. A gente no marketing digital, a gente tem muitas ferramentas, mas muitas ferramentas de criação como eu posso dizer, para que essa jornada aconteça, tem muitas ferramentas que fazem isso funcionar, mas em termos de tecnologia. Eu confesso que nós não somos tão bons como vocês em processo para poder criar metodologias. Entendi. No sentido de metodologias. Então, a gente tem metodologia avançada, tem muitas técnicas conectadas com ferramentas, mas nada assim muito processual. Entendi. Entendeu? Então, tem muitas ferramentas meio que desconectadas. Uma ferramenta que faz uma determinada função, a outra que faz uma determinada função. Então, eu acho que existe uma área aí para poder melhorar, que é isso, de conectar mais a questão de processo, definir estratégia e falar assim, bom, a estratégia está definida, nós temos o avatar, tem a estratégia definida, tem a solução, mas assim, eu vejo que se plugar as metodologias de processo de vocês, esse ciclo ele vai fluir melhor, dizendo assim, com menos desgaste, gastando menos recurso, mais rápido, enfim, eu acho que melhoraria bastante. Não, com certeza. O encontro das disciplinas, ele realmente é fundamental, porque aí, a partir do momento que você tem essa jornada do cliente bem estruturada, né? Você saiba exatamente como atender a dor dele ou como atender o desejo dele, a gente vai pegar as ferramentas existentes, né? E na prática é o que acontece, né? A gente pega, por exemplo, funnel de vendas no processo de vendas, né? A gente tem o processo de captação, de vendas, o processo de pós-vendas, né? Então, todos esses processos, de alguma forma, vão utilizar as ferramentas existentes, né? E eles vão ser corrigidos de maneira a poder entregar um melhor resultado, né? Que, no fundo, é sempre o objetivo, o resultado é encantar o cliente, né? E chegar ali naquele momento de satisfação do cliente, né? Então, assim, não dá para dizer que as duas disciplinas andam separadas, né? Elas andam juntas, é claro que uma utilizando da outra, né? Da melhor maneira possível. Mas, assim... Deixa eu dar um exemplo para você. Você perguntou de ferramentas, né? Vamos dar um exemplo prático aqui. A gente está vendo hoje um movimento grande de cursos online e tudo mais, né? Ou seja, você como internauta, você está navegando, aí você entrou no YouTube, procurou por um assunto que você tem interesse, para uma solução qualquer. Dá um exemplo muito conhecido, emagrecimento. Quero emagrecer. Aí você viu um vídeo, 2, aí, ou seja, você caiu naquele funil de vendas e você vai começar a ser direcionada. Você viu um vídeo, gostou, foi direcionado para um outro vídeo, depois foi direcionada para poder baixar um PDF, um e-book,
naquele e-book tinha um link para conhecer um treinamento. Então, ou seja, tudo isso é automatizado e é um processo. E aí, quais ferramentas, né, como você perguntou de ferramentas, envolvidas aí? Tem a primeira parte, por exemplo, o YouTube da vida, tem os vídeos que foram criados, mas tem uma estrutura, quando a pessoa for ver, for baixar um material seu, por exemplo, um PDF, ela vai cair... Travou? Não. Não. Ela vai cair, por exemplo, numa página sua com um formulário para você preencher seus dados e baixar o seu material. Então, quando você preenche seus dados, seu nome e e-mail, você já recebe automaticamente o que você solicitou lá no seu e-mail. E aí, a partir desse momento, você já virou um lead, já caiu no funil de vendas do produtor, dizendo assim. E a partir disso, tudo que você fizer, você vai estar sendo, entre aspas, assim, monitorado, você está sendo mapeada, como vocês citaram, né, no mapa da jornada aí. Então, por exemplo, você abriu um e-mail, a gente marca uma tag em você, Ivani abriu o e-mail, tal, clicou no link, tem 2 links no e-mail, clicou no segundo link, olha, ela tem interesse no assunto do segundo link, então vamos daqui 3 dias enviar um outro e-mail para ela. E assim vai. Então, na jornada, tudo que você faz, ou quase tudo, na internet a gente consegue mapear e rastrear. Então, você conheceu um material, um conteúdo no YouTube, chegou a baixar um material, né, um PDF, recebeu o e-mail, abriu ou não, clicou ou não, e nesse momento você, inclusive, está sendo impactada por anúncios, e a gente consegue fazer anúncio para quem não abriu, por exemplo, um e-mail, para quem clicou, mas ficou pouco tempo na página. A gente consegue fazer tudo isso. Só que, como eu falei, a gente usa, eu até expressei errado dizendo que a gente tem pouca ferramenta e pouca metodologia. Não, a gente tem. Mas eu vejo que quando você aprofunda em processos, a gente evita retrabalho. Sim. Né? A gente então tem ferramentas avançadíssimas para poder criar esse tipo de anúncio, ferramentas avançadíssimas para poder fazer esse tipo de interação por e-mail, CRMs, tudo mais, só que são ferramentas, algumas mais conectadas, outras menos. Mas quando você pega uma metodologia de processo, é como se fosse o seguinte, chegou um novo cliente, um dia depois ele vai receber essa comunicação, 2 dias depois a gente vai fazer essa ação, e vocês têm isso em processo. Sim. Né? Sim. Então, se a gente consegue conectar melhor isso e explorar melhor isso no marketing digital, que já é muito poderoso, já tem muita ferramenta, já tem muito recurso, a gente potencializa muito o resultado. Sim. E gasta muito menos, com muito menos esforço. E cobre todas essas etapas que em processos existem, né? Você tem a captação, a efetivação, o atendimento do cliente, né? O cadastro dele na compra. Assim, se a gente for falar dos processos, você tem todos esses processos, muitas vezes suportados por ferramentas, outras não. Né? Muitas vezes com ferramentas assim, muito antigas, que precisariam sim melhorar, sim mudar para poder proporcionar uma experiência melhor. E assim, a gente vê hoje, né, o Big Data, né, que você tem ali aquela captação dos dados todos do cliente, todos os dados, né, reunidos num único ponto, em que você consegue dados super importantes para você gerar um montão de... alimentar um montão de processos e alimentar um montão de relatórios e tudo mais, né? Para que você consiga rapidamente, que você tenha rapidez, né? Para poder saber, entender todas as situações existentes, né? O que está acontecendo, o que está bom, o que está ruim, né? E é muito interessante, porque a gente pensa que essas etapas, elas divergem, mas, na verdade, assim, até quando a gente for falar de eu vou desenvolver as soluções, é claro que eu vou ter que desenvolver as soluções de processo, sempre focando ali no meu processo, né? Mas eu vou cair, de alguma forma, em uma solução de marketing digital, né? De alguma forma, eu vou buscar uma solução que seja na venda, um funil de vendas, né? É funil que fala? Sim, funil de vendas. Então, E, na verdade, o funil de vendas nada mais é do que o quê?
como pode dizer, uma estrutura responsável por fazer toda essa jornada acontecer, né? Eu dei um exemplo rápido aqui da questão da pessoa que viu um vídeo e ela vai caminhar num funil de vendas até se tornar cliente ou não. E quando ela se tornar um cliente, ela pode ter seu desejo totalmente satisfeito ou não. Se ela não tiver, a gente pode continuar impactando ela de outra forma para fazer ela continuar caminhando no funil. É isso Então, o funil de vendas é uma ferramenta. É isso que eu ia perguntar. Chega um momento em que o cliente está totalmente satisfeito, né? Vamos colocar dessa forma, né? Eu tracei lá a jornada, os processos estão maravilhosos, né? Gente, que sonho dourado, né? Os processos estão maravilhosos, estão bem estruturados, estão com bons resultados. E aí, nesse momento, o que se faz? Você encanta o cliente de outra forma? Você busca lá nos teus dados uma outra forma de chamar ele para outro assunto? Como é que é isso? Então, isso vai muito de negócio para negócio, né? O melhor, eu posso dizer que um projeto que possa explorar melhor todos esses recursos do marketing digital, dentro do que a gente está falando aqui, são projetos que você tem uma esteira de produtos, você não tem um único produto, você tem uma esteira. Então, a pessoa pode comprar uma solução com valor intermediário, um valor baixo, vamos supor que tem uma solução baratinha, a pessoa comprou, e a intenção é sempre fazer ela dar um passo a mais, e ela fazer ascensão. Né? Na jornada a gente tem isso como uma etapa. Ela fez a primeira compra, depois a gente vai trabalhar para ela poder fazer a ascensão, que é fazer uma segunda compra, uma terceira, e assim vai. Então, é interessante sim. Né? E isso tudo que a gente falou aqui da jornada pode ser aplicada para vender uma vez, duas, três, e se não tiver alguma coisa, não tiver o que vender mais dentro desse leque, você pode direcionar sim para outra, às vezes uma área que nem é muito ligada à sua, mas você tem às vezes uma parceria com alguma área, mas é um contato, um lead, um contato seu, ele é valioso, né? Então, a gente fala muito de lifetime value, né? Que é o quê? O valor do cliente em toda num período de tempo maior, né? Às vezes você pode fazer uma primeira venda e não te dá lucro, mas você sabe que depois de um determinado tempo, que também é metrificado, a gente pode ter casos, por exemplo, que você tem um cliente que num primeiro mês, segundo mês, ele não comprou, não deu lucro, ou então ele comprou e não te deu lucro, mas você sabe que, depois de dados tabulados, você sabe que, em média, um cliente demora, por exemplo, 6 meses para poder te dar tanto de retorno. E quando chega em um ano, você atinge um outro patamar que o seu lucro maior vem nesse outro período. Tudo isso a gente pode trabalhar com métrica. E aí é onde entra novamente a questão de processo. Então, assim, as métricas, agora você falou uma outra coisa, até aqui para a gente tem, nos processos, a gente tem esses indicadores, né, para saber como tudo está indo, né? Então, quando você fala das métricas, elas seriam métricas que mediriam, além da satisfação do cliente, elas mediriam, assim, até onde você pode levá-lo. Seria mais ou menos isso? Sim. Sim, a gente, assim, na verdade, a gente tem, a partir do momento que a gente tem condição de rastrear muita coisa, a gente pode começar a trabalhar com métricas conjugadas. Né? Então, de repente, tem alguma métrica que eu não enxerguei aqui, mas que você está enxergando. Você disse uma métrica só me repete, qual termo você usou? A gente, no caso, são os indicadores de desempenho, que eu chego, eu meço ali para ver se aquele processo está entregando realmente aquele resultado que eu espero, né? No caso de vendas, eu tenho o objetivo de ter vendas para atingir um determinado indicador, né? Então, eu chego ali, eu vejo que aquela venda já atingiu aquele indicador, aquilo ali já está estável, né? E aí, o que eu coloquei no marketing digital, nesse momento em que você atingiu isso, esse indicador ali, tá? Você conquistou uma estabilidade de um processo, tá? E você consegue também direcionar o cliente até para outro patamar, né? Foi isso que eu perguntei, que para a gente tem esses processos todos estruturados e a gente mede lá o indicador, mas a gente também, na jornada do cliente, a gente vai estar sempre buscando
melhorar a experiência dele. Então, a gente tem um indicador e a gente busca sempre aquele indicador e manter aquele indicador, né? Mas, Você... fala. Pode falar. Não, era isso. Tá dando um delay. Porque para nós, em termos de processos, a gente trabalha muito focado no indicador. Era isso que eu queria te colocar. Então, você citou, estava dando um delay, às vezes eu pensei que você tivesse terminado de falar, eu acabei te interrompendo. Mas você falou, por exemplo, aí de métricas de sucesso, né? Vou voltar novamente a um exemplo. Vamos supor uma pessoa que comprou um curso online. Ela passou por toda a jornada, que o foco até então ali era vender. E aí uma coisa que poucas pessoas exploram é o quê? Você comprou o produto, um curso, mas você está consumindo? A gente consegue ver na plataforma de um curso online quantas aulas a pessoa assistiu, qual o tempo médio que ela consumiu. Tem gente que compra, assim, grande maioria das pessoas compram curso online e nem abrem, não assistem, não completam nem o primeiro módulo. Então, para essas pessoas, a gente pode ter processo. E aí, quando eu falo processo, e aí, novamente, eu vou falar como que a gente faz e como que poderia, né, ter um resultado melhor se incorporar essas técnicas de vocês, o que a gente faz hoje? Uma pessoa nessa situação, aliás, o que muita gente não faz, que eu faço, que é interessante. O aluno comprou e não consumiu. Ele pode, e a gente consegue taguear e marcar isso. Pode mandar um e-mail para essa pessoa, olha, eu vi que você não acessou as aulas, está tendo alguma dificuldade? Aí entra a questão do pós-venda, do suporte, com foco no cliente, precisa de alguma ajuda, aí pode ter uma outra equipe, um outro departamento, para poder auxiliar para que essa pessoa alcance o sucesso que foi definido em uma das etapas, né? E aí a gente pode impactar essa pessoa por e-mail. Hoje não é tão automatizado, mas usa muito WhatsApp. Então, por exemplo, no e-mail eu posso te dizer que isso foi um sonho durante muito tempo, que hoje as pessoas abrem menos e-mail, mas ainda abrem, e ainda é a ferramenta que mais funciona para o marketing digital. Exatamente porque, por ser automatizado, por mais que as pessoas não estão abrindo, você consegue ter um número muito grande na sua base e que mesmo com um percentual baixo, você consegue ter um resultado bom, porque você tem escala, né? E então, hoje, por exemplo, no e-mail a gente consegue fazer muito bem esse processo que a gente está aqui falando. Mas, por exemplo, se a gente for para o WhatsApp, a grande maioria trabalha por ser uma ferramenta manual e não ter as técnicas que vocês têm de processo, é muito retrabalho. Mandou uma mensagem para um, depois mandou para outra, depois quando viu, mandou de novo para aquela pessoa. Não existe um processo. E eu acho que esse é um exemplo bom que eu estava tentando achar quando eu falei que a metodologia de vocês pode colaborar muito. Aí vamos dar um exemplo. Cliente, a pessoa comprou o curso, não consumiu. Primeiro processinho, pode ter lá um e-mail. A pessoa não respondeu o e-mail, não abriu. Manda um WhatsApp. Mas será que essa parte da etapa do WhatsApp não poderia ter um processinho desenhado no papel, né? Eu faço isso, ao invés de ficar pensando, quando eu falo do retrabalho, é todo dia ficar pensando o que eu vou fazer para aquela pessoa. Se tiver tudo desenhado, fica muito mais fácil. Então, né? Outra coisa. Olha o que o Ricardo está falando. A área de marketing digital ela é muito boa nas ferramentas. Ela precisa de analistas de processo. Que legal. Exato. Isso é muito legal, né? Porque não que não... Fala, desculpa. Não que não tenham, né? Assim, o mercado está muito desenvolvido, muito. Só que é o que eu falei. Ele está muito desenvolvido, mas ele poderia ir muito mais além. Entendeu? Não, imagino, porque uma coisa é você estruturar, é você ter as ferramentas, né? Que são poderosas. A gente não tem dúvida disso. E outra coisa é você saber como utilizar melhor através de um processo estruturado, né? Porque aí você vai ter a hora exata de que você vai pegar esse cliente, que você vendeu o teu produto ou o teu serviço, no caso o curso, né? Vamos dar o exemplo do curso, né? O curso, ele está lá vendido, você já ganhou, né? Você já teve aquele valor para a empresa, né? Que vendeu o curso. Mas se o cliente não consome aquilo e ele não vê valor naquilo, ele vai acabar desistindo, tá?
ele não vai fazer aquela propaganda do boca a boca, né, daquele produto ou daquele Uhum. serviço, e isso aí não é bom para ninguém. Primeiro, não é bom para o cliente que comprou um produto que ele não utilizou. Segundo, não é bom para a organização, né? Porque qual a meta da organização? É encantar o cliente, né? Então, assim, essa união, né? Esses processos bem estruturados de marketing digital nas empresas, eles são fundamentais, porque aí você vai criar condições de que você consiga realmente atingir ali o objetivo de uma forma assim, bem planejada, né? Porque é como você Uhum. falou, né? Eu posso simplesmente ali, eu vou ficar observando o cliente, mas qual vai ser o meu tempo de observação? Qual vai ser a minha ação? De acordo com aquela Qual o plano A, resposta. plano B, né? Exatamente. Ricardo, eu estou aqui falando, mas estou vendo que já são 19h40. Deixa eu olhar uma. Já? Deixa... Menino, passa muito rápido. Deixa eu olhar aqui, ver assim, o que o pessoal postou aqui de Aham. observação, tá? Deixa eu dar uma olhada rápida aqui, para ver se tem alguma pergunta, né? Se alguém. O pessoal chegando aqui. E a Laís, eu vi que a Laís, alguém pediu para falar mais da jornada, né? A gente está falando aqui da jornada. Aí a Laís colocou aqui: os robôs já geram as listas para serem utilizados como base de dados de indicadores. Daí vem os insights de estratégia. Mudar o perfil do cliente potencial, ajustar para o foco do cliente. É exatamente aquilo que a gente falou, né? De acordo com o que você Uhum. mede, você vai fazendo os ajustes, né? Então, aqui, peraí, vamos ver. Não tem muitas perguntas. Tem alguém, a Juliana botou assim: processos está em todo lugar, toda área. Foi quando eu falei, acho que de repente, no momento que eu falei, gente, o marketing digital precisa de Ah, sim, sim. processos. Aí a Exato. Laís colocou aqui, atualmente o WhatsApp também pode ser automatizado. Já cria um robôs para os atendimentos, padrões de maior frequência. De repente, o envio automático de mensagem também. Assim, existe muito desenvolvimento em cima do WhatsApp, isso é fato, né? O WhatsApp, Aham. ele é uma ferramenta muito poderosa, né? Ele tá com... É uma ferramenta que tem um alcance muito grande, né? E, sem dúvida, eu acredito também que se é que já não tem, o que não tem desenvolvido deve ter É, uma... eu posso até falar, isso é um ponto importante mesmo. Por exemplo, é fato, né, existem algumas automações para WhatsApp, só que o WhatsApp ele não tem... tudo que tem sobre de automatização de WhatsApp, não é, como que eu posso dizer, qual o termo que eu posso dizer? Não é consentido pelo WhatsApp. Não é que é proibido, né? Entendi. Mas assim, para não falar muito tecnicamente, não existe uma API aberta, porque assim, muitas ferramentas elas já deixam uma brecha para que outros desenvolvedores criem soluções para conectar. E o Isso. WhatsApp não tem isso ainda. Então, tudo que se cria de WhatsApp funciona um tempo, as pessoas exploram muito, mas aí, daí a pouco cai, aquela solução deixa de funcionar. Aí um outro cria outra, e daí um tempo vai lá e corta e deixa de funcionar. Então, vira uma corrida de gato e rato. Você faz, ganha dinheiro, consegue seu objetivo, mas depois cai. Uma ferramenta que eu explorei muito, mas muito, é uma pena não estar funcionando mais como antes. Não sei se vocês chegaram a ver, é aquele robô do Messenger. Por mais que as pessoas não acessem o Messenger como no WhatsApp, o número de usuários é muito menor, no Brasil pelo menos, nos Estados Unidos já é maior, lá Uhum. é a principal ferramenta de chat, mas o Messenger tem, né, aliás, né, uma ferramenta que chama ManyChat, que pluga com o Messenger, e aí é o seguinte, a pessoa se inscreveu para poder receber um material ou uma comunicação sua, e a gente consegue criar um fluxo absurdo, tipo, manda a primeira mensagem, se ela abriu, eu mando essa resposta. Eu faço uma pergunta para ela. Se ela respondeu a opção A, eu mando para cá. Se ela respondeu B, eu mando para lá. Se ela respondeu C. E aí você consegue fazer ela ir caminhando na sua jornada até o objetivo que ela quer. Você pode ter uma entrada, uma porta de entrada e várias saídas. E as várias saídas são várias opções baseadas no que o seu avatar, sua persona quer. Entendi. E, então, isso é bom para a persona, que ela chega no que ela busca,
E é bom para quem está vendendo, porque se ele não vendeu o A, ele vendeu o B. Se ele não vende o B, ele vende o C. E essa ferramenta, eu estou respondendo a questão da automatização do WhatsApp. Ela era um sonho. Pra você ter ideia, a gente fazia um trabalho de captar leads. Ao invés de captar no e-mail, porque muita gente não estava abrindo, a gente captava lá no Message. E aí a gente tinha lá 5.000 contatos. A gente mandava uma mensagem, programava uma mensagem e mandava para todo mundo. Era na hora. Aquele monte de respostas. Você mandava uma mensagem para a base toda, vinha 1.500 respostas. Nossa. Não é 1.500 pessoas que abriram, 1.500 pessoas que responderam. Né? E aí o que aconteceu com o tempo? Como muita coisa também é usada meio que da forma incorreta, né? De forma invasiva, fazem spam e tudo mais, aí o que aconteceu? Cortaram algumas funcionalidades e hoje tem tantas regras para funcionar que hoje não é muito viável. Exemplo, você manda uma mensagem para a pessoa, você não pode mandar para uma mensagem para alguém que não interagiu com você nas últimas 24 horas. Então, você quebra um fluxo desse, né? Eu mandei a mensagem hoje, eu quero mandar daqui 7 dias para dar um fôlego para a pessoa, eu não posso, a menos que ela tenha interagido comigo nas últimas 24 horas. Então, no WhatsApp seria perfeito, ou será perfeito quando tiver esse tipo de robô nesse nível de nesse nível de funcionalidade. Entendi. Hoje, atualmente, ele está engessado, né? Mas nada impede que ele passe a ser uma ferramenta mais poderosa do que até com maior alcance e com maior resposta, né? Isso, Dá para usar bastante, as pessoas usam muito, mas tem muita parte ainda manual. Alguns processos dá para fazer ainda automatizado, mas podia ser mais automatizado. Entendeu? Porque hoje em dia uma coisa que eu penso, e no processo também a gente sempre pensa muito, né? Você pensa o seguinte, se o processo ele é todo manual, todo gerido por pessoas, a possibilidade de erros, ela aumenta, né? E como a gente fala também, né? A existência de handoffs, né? Que é aquela passagem, né? De uma etapa para outra, ela vai criando também mais erros, né? Então, se ela não for bem feita, né? E aí, o que acontece? A gente sonha, né? O que a gente pensa, assim, a automação, ela melhora em muito, né? O processo, né? Você coloca lá você coloca uma automação, tá? De maneira que aquele processo consiga ter uma entrega contínua e bem padronizada, né? Então, assim, realmente, quando você automatiza você coloca uma ferramenta e ela tem todo o potencial, né, disponível em termos de receber resposta, em termos de atingir, né, a pessoa lá e conseguir receber a resposta, isso aí eu entendo que é o melhor dos mundos, né, é o sonho mesmo. E aí vai apoiar tanto o marketing digital, né, e por tabela vai apoiar também o processo de alguma forma, né? O processo de vendas, processo de pós-vendas, processo de captação, né? No fundo, fala. Até porque quando você automatiza, né, a ideia é automatizar o que é passível de ser automatizado sem perder a qualidade no atendimento, na execução e no objetivo do cliente. Então, se você automatiza uma coisa que vai trazer uma resposta mais rápida para o cliente, e você libera, né, tempo na sua mente, na agenda, para poder fazer o melhor pós-venda, dar um melhor atendimento, pensar melhor em estratégia para a empresa, melhorar os processos. Então, onde a gente puder automatizar, é interessante automatizar. E a gente ganha escala. Sim, exatamente. Né? Porque enquanto você fica preso na operação, você não consegue escalar tanto. Né? Então, muito bem-vinda. Exatamente. Eu ia te perguntar agora, a gente assim falou das etapas, né, da jornada, é impressionante como as etapas elas são parecidas. Eu não sei quem veio primeiro, se foi a jornada do cliente no marketing digital, no marketing, ou se foi a jornada do cliente
em BPM, né? Em processos, né? Quem veio primeiro, né? Mas, de fato, eu vejo muita semelhança com as etapas em ambas as disciplinas, tá? E vejo também que a integração das ferramentas com o processo é fundamental, né? Fundamental para você encantar o cliente e entregar valor para ele, né? Sim. E também, de alguma forma, quanto mais o marketing digital ficar mais processual, mais resultados a gente vai ter, né? Exato. Porque, assim, Exato. eu achava que era uma área que já tivesse bem justa, bem justinha. Quando eu digo justa, é bem estruturada em relação a ter os seus processos mapeados, né? Mas a gente também vê na prática que nem toda organização ela tem um foco no processo, né? Apesar de processos ser uma ferramenta muito poderosa, né? Que consegue, se ela estiver alinhada, os processos têm que estar alinhados com a estratégia da empresa, né? E esse alinhamento, ele gera ali nos processos um resultado assim maravilhoso, tá? Então, esse alinhamento, ele é o start para tudo, tá? E quando a empresa estrutura os processos de uma forma bem organizada, né? Ela consegue melhorar muito os resultados dela, tá? Mas na prática a gente não vê isso, nem todas as empresas são orientadas a processos. E nem todas as disciplinas. Eu vejo isso que você falou, né, de que nem todas as empresas estão orientadas e que você imaginou que no marketing estivesse mais, né, no marketing digital. Sim. O que eu vejo? Como eu falei, eu tive o contato com esse conhecimento de processo, não a fundo como vocês, que eu não sou da área, mas foi numa metodologia de gestão, quando eu estava trabalhando no governo, que a gente acompanhava algumas empresas para poder melhorar o processo de gestão dela. Então, a gente dava esse suporte. E uma das premissas lá era trabalhar com processo. Que legal. Então, eu achava muito legal, só que, assim, a gente via que a maioria, praticamente 90 e tantos % das empresas, a gente ia falar isso era novidade para elas, né? Embora seja muito poderoso, a maioria não trabalhava. E hoje eu vejo que, assim, no marketing digital, eu vejo que tem muito mais empresas, negócios que trabalham com marketing digital que seguem processos do que do restante do mercado. Só que eu vejo também que as pessoas no marketing digital trabalham com esses processos de forma inconsciente. Como assim? Eu dei exemplo da ferramenta de e-mail marketing. Querendo ou não, é uma ferramenta que processualiza algumas etapas. Então, a pessoa usa o e-mail marketing, automaticamente ela está aplicando o processo, mas sem ter nem noção de que existe uma metodologia por trás disso de processo. Aí a pessoa usa uma outra ferramenta, sei lá, um CRM, qualquer outra ferramenta que traga um pouco de processo. E assim vai. Então, esses negócios no marketing digital estão implementando, mas poderia ser mais consciente e de forma mais intensa nesse aspecto. Mas eu acho que já é um avanço muito grande, né? Não, é assim. Olha, são 19h53. 19h53 agora, tá? A gente... eu não sei se você tem mais alguma... A gente tem alguns minutinhos, a gente tem 7 minutinhos, tá? E aí a gente navegou aqui bem pela jornada, bem pelas ferramentas, tá? E aí, o que eu quero te convidar para a gente até poder finalizar, porque com 60 minutos o Instagram corta a gente, né? Vai cair, né? Fala um pouco aí da sua consultoria, do que você já trabalhou, tá? Deixa seus... o que você tem em termos de contato, deixa os contatos aí pra gente. Como é que a gente pode te achar? Então, você tinha comentado também se fosse o caso, se desse tempo, eu não sei se vai dar tempo da gente falar de algum case, não sei se você administra aí, tá? Se você quer estender. Não dá. Tempo não. 6 minutos. Tá. Então eu vou deixar meus contatos. Eu vou deixar o WhatsApp, né? Quem precisar. Esse é um tema que eu sou assim, apaixonado, eu converso, falo disso, respiro isso né, o tempo todo. Quando a gente está conversando, ensinando, eu também aprendo muito. Eu entendo de outros negócios. Eu estou conversando com você, Ivani, sobre o seu negócio. Eu me forço a poder entender seu negócio e trazer solução.
E como eu falei, hoje eu tenho alguns projetos meus, pessoais, rodando, e consultoria eu acabo pegando muito de forma assim, como posso dizer, seletivamente, quando eu vejo que é algum projeto que eu sei que eu vou conseguir ter uma dedicação para ele e que eu vou conseguir gerar resultado com base, né, no perfil do negócio e tudo mais. Vou deixar meu contato, se alguém quiser conversar mais, quiser entender, talvez, vamos ver se esse projeto aqui tem uma boa aceitação para isso. Meu telefone é DDD 27 99949 0572, tá? Esse telefone é telefone e WhatsApp. E qualquer coisa, manda uma mensagem lá, a gente vai conversando, vai vendo o que dá para ser feito, de repente eu direciono para algum outro local, se for, né, se for necessário, e é isso. Então tá, Ricardo. Depois eu vou pegar o teu contato, eu vou divulgar lá ali com a BPMPRJ, tá? Uhum. E aí, nesse momento, assim, queria falar para o público que está ouvindo a gente para seguir a gente lá, a BPMPRJ, a BPMP do Rio de Janeiro. Ela tem o canal do Instagram, ela tem o LinkedIn, agora tem lá o YouTube, tá? E também lembrar de que a gente está com um grande evento, Ricardo, no dia 26 de novembro, tá? Que ele vai ser um BPM Night, tá? Ele vai ter sala Legal. de networking. E esse evento antigamente, ele era todo físico, né? Então a gente fez Presencial. ele era presencial, a gente fez toda uma modelagem para ele ser todo digital, todo online, né? Então, assim, é uma experiência também bem legal que a BPMP do Rio vai passar. Você também está convidada, dia 26 de Obrigado. novembro, tá? A partir das 19 horas, tá? E é isso. Em nome da BPMP Rio de Janeiro, eu te agradeço aí a participação, aí a tua generosidade aí em compartilhar com a gente conhecimento, tá? E aí a gente vai se falando por aí, vai se esbarrando aí nos caminhos do marketing digital, tá? E é isso, tá? Te agradeço aí. Eu também te agradeço, tá? Te agradeço pelo convite, pela generosidade também. E precisando, estou aí, tá? Pode contar comigo se precisar falar mais vezes, se precisar aprofundar. Tem uma pessoa que perguntou sobre a jornada, né, do cliente, quiser falar mais, se a gente quiser, enfim, estou aberto também, te agradeço muito e agradeço também a todo mundo que está aí assistindo, quem ficou aí até agora, tá? Prazer enorme. Então, tá bom. Fiquem bem, gente. Boa noite para todos. Boa noite.